Olá, eu sou a professora Ana Lídia e a aula de hoje é sobre pontas, sobre o poder das pontas e sobre blindagem. Alguns mitos, algumas verdades sobre blindagem, sobre a gaiola de Faraday. Não, não é a gaiola das popozudas hoje, gente, é a gaiola de Faraday. E o poder das pontas. Sem muitas delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide do poder das pontas. Tá. E a gente vai começar aqui, ó. Falar, olha que bacana isso aí, olha. Olha, presta atenção nessa figura aí, nesses raios. Por que que árvore não é um bom lugar para a gente se esconder quando tem uma... Não é um bom lugar, tá, gente? Não se escondam debaixo de uma árvore numa tempestade com raios ainda, seja qual for a tempestade. E nem dê sopa na rua, porque você vai entender já já. Em alguns materiais condutores, a carga ela sempre vai se distribuir em torno da superfície, né? Em torno da superfície e uniformemente. Só que o campo dentro dentro dessa esfera, por exemplo, se for uma esfera, ela vai ser nulo. Mas se o condutor possuir extremidades pontiagudas, a carga em excesso tende a se acumular nesse local. E esse fenômeno que é chamado de poder das pontas. Tranquilo, né? Eu gosto do poder da natureza, né? De acordo com essa teoria, a carga elétrica se distribui na superfície de um corpo. Um corpo pontiagudo tem a tendência de acumular mais cargas nas pontas, tornando o ar mais condutor. E quando o ar, por exemplo, por que que um caminhão-tanque ele tem que ser abaloado e não pode ser pontiagudo? Olha, uma boa observação. Por que aquele caminhão-tanque lá de combustível tem que ser abaloado? Porque eu não posso ter centelha. E se tiver um acúmulo exagerado ali de cargas, uma intensificação, se tem acúmulo de carga, intensificação do campo, eu posso gerar uma centelha. E centelha num caminhão-tanque é o que a gente não quer, ok? Isso é uma descoberta feita pelos cientistas há mais de 200 anos, que as cargas elas se redistribuem uniformemente, se for uma esfera sem ponta, mas nas regiões pontiagudas as cargas elas se acumulam. Mas, em virtude dessa alta concentração das cargas, o campo elétrico vai se intensificar mais nessa região pontiaguda. Tranquilo? Tá aí, ó, esse esqueminha aí para a gente poder ver a distribuição de novo das cargas, aonde é, a, num condutor esférico e num condutor pontiagudo, como é que é a manifestação da distribuição das cargas. E isso aí é o princípio é onde o raio, Jesus, esqueci o nome, para-raio. Quando o para-raio ele encontra. O para-raio ele se baseia, na verdade, nessa questão física aí, nesse poder das pontas. A gente tem até que entender o funcionamento, né, do para-raio. Mas é importante falar como se distribui pela superfície e como se distribui numa ponta. Daí, se eu quero saber a quantidade de cargas, né, numa ponta de um determinado corpo esférico, eu estou querendo saber sobre a densidade, ou seja, a quantidade de cargas que tem por área, ok? Daí, olha, coloquei um para-raio para vocês entenderem já o princípio de funcionamento do para-raio. Eles podem causar diversos danos, tanto na natureza, na nossa natureza assim, material, como para a saúde. Então, não deem mole. Você, num campo muito extenso, pode virar um para-raio, você vai ser uma ponta. Você debaixo da árvore, a árvore ela é uma ponta, ela é uma forma pontiaguda em relação ao raio. Então, não é recomendado ficar numa tempestade. Falei novamente, professora preocupada, né?
Tá aí o para-raio, os raios podem causar diversos danos, tá, gente? Cuidado, tanto na natureza como na saúde. Pode até causar morte. E a finalidade do para-raio é evitar que os raios causem alguns danos. Benjamin Franklin, eu até anotei isso porque é histórico. Benjamin Franklin constatou a natureza elétrica dos raios ao empinar uma pipa com uma chave pendurada na ponta em um dia chuvoso. Olha que ideia. Ele observou o surgimento de faíscas nas chaves penduradas e passou a estudar como essa forma de eletricidade poderia ser sutil, e seus estudos chegaram na invenção do para-raio. Só queria ler esse trecho histórico aqui de Benjamin Franklin em relação à experiência dele com materiais pontiagudos, ok? Coloquei para vocês. O excesso de carga elétrica de um corpo condutor é distribuído por sua superfície externa e se concentra nas regiões pontiagudas ou de menor raio. Então, eu estou recebendo uma alta concentração, o raio ele vai se redistribuir, o excesso de carga que eu vou receber, ele vai se redistribuir. Aí, olha, coloquei mais imagem para vocês aí do para-raio. E aí, os raios caindo aí em alguns prédios. E é importante até casa ter para-raio, não só. Aqui em casa tem para-raio. E a gente está falando de objetos pontiagudos, né, Ana? Sim, de objetos pontiagudos. Agora, de alguma maneira, se aquele objeto pontiagudo redistribui as cargas, o excesso de carga sobre uma superfície, eu tenho ali o que eu chamo de gaiola de Faraday, tá? Coloquei aí, que é um tipo de blindagem. Por que é um tipo de blindagem eletrostática? Porque lembra qual é o voltagem? Eu vou ter em qualquer ponto. Agora, no campo, num condutor esférico, qual é o valor do campo? No interior dessa esfera, o valor do campo é igual a zero, galera. Então, se eu tiver que me proteger de algum ataque zumbi, e eu falando aqui de ataque zumbi apocalíptico de novo, né? Eu tô com isso na cabeça. Se a gente tiver que. Mas os Estados Unidos têm um plano, e parece que tem até uma cidade construída já para um eventualmente ataque zumbi. Tá? Talvez eu não possa falar. Tá na internet. Se tu achar, tu procura, tá? Tá lá. E é real. Podem procurar. E aí, galera, se eu tiver que me proteger de um ataque zumbi, e eu tenho que. E se eles me enxergam de maneira eletromagnética, como é que eu posso me proteger de por exemplo, olha só a viagem, de alienígenas, já virei alienígena, ou zumbis que conseguem sentir a presença humana através de ondas eletromagnéticas? Meu irmão constrói uma gaiola de Faraday. Se blinda. Em nome de Jesus. Ok? Por quê? Porque no interior da esfera o campo é igual a zero. Você está guardado lá. Nada vai te afetar. Não encoste nas grades. Então vamos lá. Fiz aqui um mito ou verdade. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mito ou verdade, gente? Mito. Mito. Isso é apenas um dito popular. Tá aí. Raios caem diversas vezes na mesma localidade se precisar. Ok? Para-raios protegem os equipamentos eletrônicos? Mito! Os para-raios protegem apenas a construção. Para garantir a segurança dos equipamentos eletrônicos, é preciso instalar supressores de surto de tensão. Eles evitam que as descargas elétricas atingem queimem os aparelhos. Qual é o nome disso? Eu tenho uma. A gente usa muito para o computador, para se a energia cair. Aí, durante a semana, me manda o nome disso para mim, por favor, que eu esqueci o nome. Eu coloquei supressores de surto de tensão, coisa bonita, né? Mas é aquele equipamento que a gente bota, liga os aparelhos para não variar muito a tensão. Eu vou lembrar até o final da aula.
Mito ou verdade? Um raio tem temperatura maior do que a da superfície solar? Verdade. Grau de agitação das moléculas. Imagina quantas moléculas estão agitadas num raio. Então, a superfície solar tem temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius, enquanto um raio atinge até 30.000 graus Celsius, 5 vezes a temperatura da parte externa do Sol. Não se deve falar ao telefone ou tomar banho durante tempestades? Ai, a minha mãe. Ela ia adorar isso agora. Verdade. Ela sempre dizia isso e não sabia por quê. Aí um dia eu falei para ela e ela falou: eu tinha razão. A linha telefônica e a tubulação metálica por onde passa a água podem transmitir a descarga elétrica por um raio. Se uma pessoa estiver segurando o telefone ou tomando banho, pode ser atingida, causando inclusive morte. Papai e mamãe sempre certos, né, galera? Gente, esse foi mais um pouquinho da aula. Essa aula hoje foi mais sobre curiosidade, para-raio, o poder das pontas, as cargas se acumulando nas pontas e o campo sendo mais intenso ali, mas a ponta também é um lugar onde se escoa facilmente de um corpo para o outro. Por isso a centelha. Então, cuidado com os raios nessa época agora de chuva. Não se escondam debaixo das árvores e até a próxima. Se preparem para qualquer tipo de apocalipse zumbi ou alienígenas com blindagem eletrostática através da gaiola de Faraday. É simples. Até mais.